Pessoal, o crescimento de fungos no intestino é algo extremamente grave. É um sinal que o paciente está com o sistema imunológico debilitado. Está relacionado com aumento do risco de câncer de pâncreas, câncer de intestino, aumento de risco de aterosclerose, aumento de risco de outras doenças crônicas degenerativas, como até desordens psiquiátricas, enfim. O problema é que o fungo no intestino ele é só consequência de uma sucessão de erros causados por uma não boa administração do teu ambiente e do teu estilo de vida, né? E o caso desse paciente é interessante, que é um paciente com sintomas de TDAH, sintomas depressivos, tratado com remédio com depressão por mais de 10 anos. 10 anos. Imagina você, mais de 10 anos tomando uma medicação e essa medicação não funcionando direito por conta de um motivo intestinal. Aí olha a cagada e olha o desfecho. Estressado, ansioso, dormindo mal, tal, não sei o que, aumentou a quantidade de fungo no intestino. Beleza, por um desequilíbrio do estilo de vida, não é nunca uma coisa só. Esse aumento de fungos, o aspergillus principalmente, ele aumenta muito a permeabilidade do intestino, fazendo com que toxinas do intestino, proteínas que você está ingerindo, vá para a corrente sanguínea e você cria um anticorpo ante elas. Começa a criar um monte de sensibilidade alimentar, um monte de criação de imunocomplexo, ativação de várias citocinas, piorando o quadro inflamatório do paciente. Essa inflamação no sangue chega na sua corrente sanguínea, passa a barreira hematoencefálica, causando neuroinflamação. Ou seja, um paciente que não dorme direito, um paciente que não consegue organizar as ideias, tem brain fog, tem ansiedade, tem, enfim, um aumento de risco, né, de inúmeras doenças psiquiátricas. Aí você começa a se perder como profissional do que está realmente causando, porque tem tanta coisa agora em jogo que é impossível você saber exatamente o que está causando os sintomas depressivos do paciente. Se são as micotoxinas do fungo, se são um monte de sensibilidade alimentar, que é essa formação de imunocomplexo e neuroinflamação, se é a desnutrição causada porque o paciente não conseguia absorver nutriente. Então B12 de 200, vitamina D muito baixa, ferritina muito baixa, porque o intestino está disfuncional. Então, é uma coisa que vai se misturando, né? E aí você fala, precisa tratar a microbiota, beleza. Medicação específica para isso, nunca remédio, né? A gente trata na clínica de maneira funcional, com sucesso, inclusive H. pylori, como eu já mostrei aqui inúmeras vezes. Mas entenda que o intestino ele não vai melhorar só com a nutrição. Esse é o ponto chave de tudo. Se você não dorme direito, você não produz IgA secretora no intestino de maneira eficiente. Então você não consegue combater excesso, desbiose e supercrescimento de fungos e outras bactérias. Se você não faz atividade física, você tem menos muco no intestino. Logo você tem uma pior microbiota, você tem menos defesa, já que o IgA fica no muco. Se você não tem uma boa nutrição também, obviamente, você vai ter um perfil de bactéria alterado. Se você estiver muito estressado, você produz menos IgA, que é um anticorpo que combate fungo, que combate bactéria gram-negativa. Você está entendendo como o tratamento não é nunca uma coisa só? Você não vai, é só nutrição, não, é só um medicamento, Não, se você não ajusta o estilo de vida do paciente, o paciente volta a crescer fungo no intestino, volta a ficar depressivo, etc. E vai, obviamente, cair aí na mão de um psiquiatra que não vai saber todas essas rotas e vai acabar tomando remédio pro resto da vida. Aí, obviamente, muitas pessoas vão falar, meu Deus, eu tenho isso, vão começar a se identificar. Não é para isso que eu tô gravando o vídeo, gente. Apesar de, sim, muitas pessoas estarem com fungos no intestino, realmente é bizarro o que a gente vê aqui e a evolução dos pacientes. Independente de você ter fungo ou não, o tratamento é o mesmo, a base do tratamento é o mesmo. Se você faz atividade física, se você gerencia bem o seu estresse, se você come alimentação mais saudável, comida de verdade, grande parte do tratamento já foi feito, entendeu? E aí basta você passar num profissional que sabe mais ou menos identificar e passar alguns suplementos, como alguns alimentos antifúngicos para melhorar, né, de maneira elegante, de maneira paulatina, né? Não é um remédio que vai matar o fungo na hora. Você tem que mudar o ambiente no qual esse micro-organismo está crescendo e fazer com que ele não seja mais bem-vindo
Pessoal, um dado importante. O paciente com SIFO, Small Intestinal Fungal Overgrowth, ou SIBO, né, que é o crescimento de crescimento de bactérias, ele às vezes não cursa com nenhum sintoma gastrointestinal. Ele cursa com fezes bonitinha, ele cursa sem dor, sem obstipação, e o que deixa mais difícil ainda o diagnóstico, né? E aí muitas pessoas vão falar, pô Pedro, mas cara, e agora? Como é que eu vou tratar? Só com estilo de vida? Mexe no estilo de vida, assume as coisas que você tem como controlar, né? E se você não tem um profissional especializado na área, que entenda um pouco de intestino, come todo dia manjericão, pelo menos umas 10, 20 folhas de manjericão de estômago vazio, de manhã ou à noite. Faz isso por pelo menos uns 30 dias, você vai ver como melhora. Os terpenos do manjericão, sabe aquele gostinho ardido do manjericão? Aquele cheirinho bom? É por conta dos terpenos, que é como se fosse um óleo mesmo do manjericão, que tem um efeito antifúngico, tem um efeito antibiótico, tem um efeito antiviral, realmente tem esse efeito. O problema é que para funcionar bem no intestino, você precisa ingerir de estômago vazio, né? Então, consumir com os alimentos, você não vai ter um efeito tão pleno, porque a concentração de terpeno na mucosa ela vai ser muito baixa. Não faz por muito tempo, que tem um efeito antibiótico de fato e diminui também lactobacilos, que são bactérias boas. Por isso que eu tô falando, né? Empiricamente faz por 30 dias, uma dica aqui minha, finge que eu não falei, tá? E é isso. Mas porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem e falam, putz, não tem condição de ir, não tenho, né, como tratar, mas isso já pode ajudar bastante. Então é isso, muito boa noite. Aí você vai me perguntar, como o supercrescimento fúngico ou bacteriano no intestino vai afetar, por exemplo, o ganho de massa muscular? A gente não combinou. Vai, pensa um pouco. Tá, você estava falando o quê? De SIBO? SIBO e SIFO. Como que isso interfere no ganho de massa muscular, por exemplo? Se a gente pensar que para ter um ganho de massa muscular a gente precisa ter a absorção de macro e micronutrientes de forma adequada, proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas, com a presença de SIBO ou SIFO, que é supercrescimento bacteriano ou fúngico, a gente também tem uma dificuldade de absorção desses micro e macronutrientes, dificultando o ganho de massa muscular. Muito bom, eu vou adicionar ainda a inflamação causada. Quando você tem inflamação, você tem diminuição de síntese proteica no músculo, e isso também pode interferir. E agora conta, disbiose e emagrecimento. Por que o cara não consegue emagrecer quando ele está em desbiose? Tempo na tela. Pensando em emagrecimento, eu iria mais pela linha da inflamação, porque em processo de desbiose intestinal, além de as bactérias que estão em supercrescimento que não deveriam estar lá, ou crescimento fúngico, ou o que for, elas liberam micotoxinas, os fungos, ou toxinas das bactérias que interferem diretamente na inflamação do organismo, diminuindo assim a possibilidade desse paciente emagrecer. Tá muito vago. Explica mais. O que a inflamação faz? A inflamação faz com que você faz com que seu corpo entre num estado de armazenamento de energia, porque é como se seu corpo não entendesse o que está acontecendo. Se ele não entendesse esse estado inflamatório, esse caos metabólico que está no seu corpo, então ele começa a armazenar essa energia como uma forma de defesa em resposta a esse estímulo inflamatório. E aí você começa a fazer restringir calorias, fazer tudo o que tem para fazer, mas mesmo assim você não consegue emagrecer. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender e investigar é a parte intestinal. E a parte inflamatória. Quando ele fala de inflamação, qualquer inflamação diminui beta-oxidação, que é oxidação de gordura. Você não consegue utilizar gordura como fonte de energia de maneira eficiente. Você faz oxidação com mais facilidade, que é a utilização de glicose. A inflamação sistêmica, lembra, ela também chega no seu cérebro, diminuindo ainda mais receptor de melanocortina
receptor de leptina, altera toda a parte de saciedade do paciente. Isso também acaba interferindo no balanço energético. Ou seja, olha quantas vias o intestino acaba interferindo no emagrecimento. Tanto por piorar a parte absortiva, tanto como piorar a parte inflamatória, diminuindo beta-oxidação, como piorando a sinalização de saciedade a nível central, como piorando a parte hormonal, né, já que muitas dessas toxinas agem também como disruptores endócrinos, piorando a parte funcional dos hormônios, né, enfim, né, muitas rotas, por isso que fica muito difícil realmente. E tem a mais importante, que eu esqueci de falar, quando você tem desequilíbrio de Firmicutes e Bastonete e Bacteroidetes, que são 2 filos de bactérias, você acaba também extraindo mais calorias dos alimentos. Isso faz com que você engorde pelo simples fato de ter desequilíbrio de flora. Vai estar comendo salada e vai estar engordando. Exatamente, você vai estar comendo salada, literalmente. Essa salada vai ser fermentada e transformada em calorias. Que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me dice la verdad que yo soy miel, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa te dice de amar porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufraguen tu vivir quando a luz do sol se apaga. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. Para de ser doida. Ela não presta porque ela é mentirosa, porque ela é falsa. E você é o quê? Fofoqueira. Tô sozinha, ninguém me quer. Quem vai querer uma jararaca igual você? Por que cruz? Chega, por que cruz? Vem. Vem. Porque upper fecha agora, tá abrindo, hein? Upper. Cruza, upper, cruza. Boa.